Muito obrigado pela leitura, muito obrigado pela oração também e principalmente obrigado pelo convite. Obrigado por essa viagem tão curta, digamos assim, para chegar em Comendador Soares. Acho que foi a vez que eu cheguei mais rápido aí. Então, foi muito bom e é muito bom sempre estar aí com vocês. Então, mais uma vez, quero agradecer esse convite do Messias e o apoio aqui técnico do Rafael. Obrigado, Rafael, por ajudar nessa situação, em toda a igreja até, não é? Bem, apesar de ser uma leitura até um pouco grande, né, para uma mensagem, fiquem tranquilos, eu não pretendo usar todos os versículos, né? Tem outros de outras passagens que eu vou usar. Na verdade, o meu tema se baseia em um dos versículos aí, mas você pode ver que tem vários conselhos, muitos bons conselhos, de relacionamento principalmente. A gente precisa muito destes conselhos, relacionamento fraternal entre os irmãos. Isso é de suma importância para a gente chegar lá no céu juntos. E só vamos chegar se for juntos, inclusive. Vamos ter problemas, isso não é problema. Ter problema não é problema. Os problemas é que nos moldam e, consequentemente, também nos fazem crescer. A gente nem sempre gosta de conselhos, mas conselhos são de suma importância nas nossas vidas. Provérbios, se você gosta de ler Provérbios, por exemplo, é um livro muito bom que nos ensina a ser mais ouvintes, mais ouvir do que falar, inclusive. E falando sobre conselhos, Provérbios capítulo 15, versículo 22, ele diz: onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Então nós precisamos aprender a ouvir bons conselhos e estes são bons conselhos que nós precisamos levar para casa e crescer nesses conselhos na prática, inclusive. Ele fala também, em Provérbios capítulo 13, versículo 18, que pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, é bom a gente ouvir esses conselhos e saber que eles são bem-vindos mesmo para as nossas vidas e têm boas intenções para nos transformar. Os nossos planos todos, mediante conselhos, eles têm chance de se dar em êxito, dar em sucesso. Mas quando a gente é cabeça dura e não quer ouvir, a gente não quer agir com prudência, a gente acaba tendo problemas realmente, né? E eu tô até falando nas minhas próprias palavras aqui, Provérbios capítulo 20, versículo 18. Mas conselhos são excelentes e esses são alguns conselhos que nós vemos aí da parte de Deus, através do Espírito Santo, e o apóstolo Paulo escreveu neste livro. Eu quero falar especificamente hoje sobre uma parte só dos conselhos que ele deu, sobre a esperança, a paciência e a perseverança, que está no versículo 12 da nossa leitura. Você pode acompanhar comigo o versículo 12 aí, eu vou até fazer uma projeção aqui do versículo 12, ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Então, basicamente é sobre isso que eu quero falar. Dentre tantos conselhos, eu quero falar sobre a esperança, a paciência e a perseverança. Bem, começando pela esperança. A esperança, bem, dizem que é a última que morre, né? Mas ela não deve realmente morrer, ela deve estar sempre viva, porque é uma das coisas, uma das poucas coisas que ainda restam. E só restam essas três coisas, basicamente, até a volta de Jesus. Precisamos então nos alegrar na esperança. Só temos essas três coisas, que seria a fé, a esperança e o amor. Isso, Coríntios capítulo 13, ele fala que só resta isso até a volta de Jesus. Nós precisamos nos agarrar a isso, a fé, a esperança e o amor. Então nos alegremos na esperança. E a esperança traz alegria, essa é a verdade, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, claro, o amor deles é o maior. Mas a esperança está ali e é como se fosse uma cadeira, uma mesa, precisa no mínimo 3 pés para ficar em pé. E exatamente é o que nós temos aí, nós temos o tripé do que é necessário até a volta de Jesus. Agora permanece isso, a fé, e a gente sabe o quanto a fé é importante, né? E basta, Deus é tão bom que Ele é generoso com a gente, basta somente um grão de fé. Talvez até um grão de esperança também é o que basta para a gente atingir tudo, mas amor sempre é bom ter bastante em quantidade, né? E é o que resta, então precisamos nos agarrar à esperança, ser alegres nessa esperança. A esperança, ela traz alegria para essa vida, mas também não só para essa vida.
Se for só para essa vida, é limitado a esperança. Então, nem é esperança, de certo modo. Mas principalmente para a vida por vir. Ainda pensando, juntamente com o apóstolo Paulo, ele nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se Jesus é bom só para nos abençoar, só para nos curar, só para nos dar prosperidade, para nos afastar do mal, se a nossa esperança em Cristo é só para esta vida, apenas a esta vida, então somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A esperança que nós temos, da qual nós estamos falando, é além, muito mais além. Aqui até realmente precisamos nos agarrar sem dúvida à esperança, ela vai nos trazer essa alegria, mas nós não teremos nem sequer muitas vezes motivos. Porém, é a esperança que nos dá essa alegria. Mas nossa esperança, da qual nós estamos falando, não é só para essa vida. Seríamos as pessoas mais infelizes deste mundo. Aqui até no contexto ele está falando sobre a ressurreição de Jesus. Se ele não ressuscitou, tudo seria em vão. Então a nossa esperança não é só para essa vida, mas para muito mais do que... E nós sabemos que o que nos espera, né? A esperança também ela traz certeza da salvação. Precisamos nos alegrar nesse momento. E eu não sei se já aconteceu com você, mas algumas vezes já aconteceu comigo, de eu estar conversando com algum irmão e a gente começa a sonhar sobre o céu. Como vai ser lá? Puxa, a gente assim, não conhece tanto ainda sobre o céu, mas a gente vai conhecer sem dúvida nenhuma, mas a gente começa a imaginar. A esperança traz aquela alegria, eu não sei expressar até. É incrível o que a gente sente, o sentimento, mas é por causa de um motivo. Não é simplesmente porque, poxa, Jesus é bom, ele nos abençoa tanto, nos dá isso, aquilo. Imagina lá no céu, é muito mais do que isso. É mais imaginação lá no céu do que aqui. Aqui a realidade nem sempre é boa, apesar de que Deus tem sido bastante generoso conosco também. Mesmo assim, nossa esperança, então, ela nos traz certeza da salvação. Mesmo que você não tenha muitas boas aventuranças neste mundo aqui, com certeza a boa aventurança que Jesus promete é aquela que dá a certeza da salvação, apesar das desaventuras deste mundo que nós enfrentamos, né? E diz Romanos capítulo 8, versículo 24, na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Então é na esperança que somos salvos, é dia a dia. Inclusive Jesus usa essa expressão dia a dia, tome a sua cruz. E a gente toma a cruz exatamente porque a gente tem esperança de algo melhor. E estamos seguindo o caminho de Jesus. Estamos colocando os nossos pés exatamente nas pisadas de Jesus, onde ele também pisou, e estamos fazendo a mesma coisa. Porque Jesus também olhou para a alegria que lhe estava proposta e não fez caso da vergonha que ele passou lá na cruz. E foi realmente, espiritualmente falando, uma grande vergonha. Socialmente falando, uma grande vergonha. Era uma coisa pública para realmente... maltratar o criminoso, e não era o caso dele. Era o nosso caso, eram os nossos pecados que estavam lá. Era a nossa cruz que Jesus assumiu. Mas a esperança de Jesus se confirmou logo a seguir, né? 3 dias depois ele estava já junto de Deus, espiritualmente falando, mas ainda passou com os discípulos compartilhando dessa esperança. Então, nessa esperança que fomos salvos, nós não vemos agora. Se víssemos, não seria esperança. Quando Jesus chegar, a esperança não vai ser mais necessária, porque ele já chegou e nós o veremos. A fé não vai ser mais necessária, porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que nós não vemos. Então, fé e esperança estão sempre ligadas ali, nunca andam sozinhas, mas sempre ligadas, fé e esperança. Se nós desenvolvemos um pouquinho só de fé, consequentemente, nós desenvolvemos também a esperança. O segundo passo que ele fala aqui é sobre a paciência. Paciência, a gente sabe que é de suma importância, né? Para as coisas darem certo nessa terra, também nós precisamos de paciência. Isso também no relacionamento com os irmãos é de suma importância, assim, essa paciência. Voltando lá para Romanos capítulo 12, versículo 12, ele diz o seguinte, né? Na tribulação, paciência. Pode ser que seja no caso do relacionamento com os irmãos, pode ser que seja no caso do relacionamento com o mundo. Nós precisamos dessa paciência.
sempre nós vamos precisar de paciência. Isso é muito importante para as nossas vidas. Por isso esse conselho tão importante. Os discípulos de Jesus, eles sofriam verdadeiras tribulações. E a paciência que eles tinham é o fruto do Espírito Santo que nós também devemos ter. Não esqueçamos então que se você quiser paciência, você tem que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Dentre os itens lá do fruto do Espírito Santo, as virtudes do fruto do Espírito Santo, está ali paciência. E nós precisamos desenvolver. Para isso, então, precisamos correr atrás de uma vida, é uma coisa de atitude mesmo, atrás de uma vida cheia do Espírito Santo. E os discípulos de Jesus sofreram tribulações verdadeiras. Nós sofremos uma outra coisinha aqui e ali, uma outra palavra mais dura e etc. Máximo isso. Mas os discípulos de Jesus, nós poderíamos talvez recordar a história de vários deles, mas eu não sei se já ouviu falar sobre um discípulo que não é exatamente, ele não está ali no Novo Testamento, mas ele conheceu o apóstolo João. O apóstolo João, então, converteu ele, pregou o evangelho para ele se converteu e se tornou um dos presbíteros da igreja. E o governo romano, já depois ali do apóstolo João, continuou a perseguição ferrenha contra os discípulos de Jesus. E Policarpo é um dos discípulos de Jesus. Várias vezes soldados foram enviados para prender Policarpo, mas algumas vezes eles voltavam convertidos. E até aos 80, quase 90 anos dele de vida, ele não foi preso, não conseguiram prender ele. Então foi um caso pessoal ali do imperador de prendê-lo, até que um dia conseguiram prender Policarpo. E ele já estava bastante idoso, como até essa figura aí, ele representa somente o que aconteceu com ele. E ele seria castigado naquele dia. Ele morreria naquele dia, mas antes disso, o próprio imperador tentou assim tirar a esperança, a fé que ele tinha e falou: Policarpo, tem amor pelos seus mais de 80 anos, quando ele foi preso ali, né? E fala: negue-se Jesus e viva. Ele falou: olha, desde que eu me converti, Jesus nunca me abandonou. Não será no último dia da minha vida que eu vou abandoná-lo. E finalmente ele morreu como uma tocha humana para um dos jardins ali do imperador. Então esse aqui é um exemplo somente de uma história. Nós temos algumas histórias dos discípulos de Jesus, alguns que conviveram com Jesus ali. A maioria das histórias nós não temos, na verdade, né? O importante não foi o sofrimento deles, mas foi pelo motivo que eles sofreram, por amor ao Evangelho, assim como Jesus. E Jesus nos chama para a mesma coisa, quando nós passarmos por tribulações. Isso é fato da vida. Fato é que nós sabemos, né, desde que nós nascemos, já nascemos chorando, já nascemos levando tapa. E isso é um pré-anúncio do que nos espera na vida toda até, né? Então, mas ele diz aqui, na tribulação, paciência. Então a tribulação, ela não é mais forte que a paciência. Não importa o tamanho da tribulação. Sejam pacientes na tribulação, seja ela qual for. Nós temos várias, poderíamos enumerar algumas delas, até por seções, etc., por gênero, enfim, mas não convém. O que convém aqui é ressaltar a paciência. Paciência. Nós sabemos quanto paciência é importante, por exemplo, em casa. Em casa é a maior parte do tempo das nossas vidas, onde a gente passa, né, com os filhos, com o marido, com a mulher, com outros parentes, inclusive com vizinhos, né? Paciência, paciência. Na tribulação, paciência. E as pessoas vão querer saber qual o motivo dessa paciência, qual o motivo dessa esperança. E nós estaremos, se Deus assim abençoar, e com certeza tem feito isso através dos nossos cultos, nós estamos aqui para quê? Para aprender a responder a cada um segundo a esperança que nós temos. E a tribulação é um momento de que nós podemos falar sobre por que eu estou sendo paciente nessa situação que muitas vezes não mostram a mesma paciência. Quem nos separará do amor de Cristo? Ainda em Romanos capítulo 8 também. Será a tribulação, da qual que nós estamos falando aqui? Se nós tivermos paciência, sem dúvida não. Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Espero que você conheça o resto dessa passagem de Romanos capítulo 8, aqui nós temos só o versículo 35, mas quem pode separar você do amor de Cristo? E ele enumera várias coisas, entre elas aqui a tribulação. E no final ele diz, nada pode nos separar do amor de Cristo. Porém, ele só não coloca exatamente o que ou quem pode nos separar do amor de Cristo. E quem pode nos separar do amor de Cristo? Somos nós.
Quando nós perdemos a paciência, por exemplo, nós podemos nos separar do amor de Cristo. Quando perdemos a paciência na tribulação. Ter problema não é problema. Deus confia em você, na fé que Ele deu para você. Ele sabe a qualidade dessa fé que Ele deu para você. E, eventualmente, um dia ou outro, Ele vai te testar, vai te provar. E Ele espera que você, na tribulação, responda com paciência. Paciência. Tem coisas que a gente não pode mudar mesmo. Então, para essas coisas, paciência. Tem problemas que eles vêm realmente para nos moldar à imagem e semelhança de Cristo. Nesse momento, paciência. Quantas vezes Jesus teve que ter paciência? Nós não temos até tantas passagens. O apóstolo João diz que fossem escritos tantos livros assim, de todas as coisas que Jesus fez, falou, não teria onde colocar livros neste mundo. Imagine quantas vezes Jesus teve paciência, e ainda tem. Ainda Jesus está sendo paciente. O apóstolo Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele está sendo paciente para conosco. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus está sendo paciente, nos dando tempo, mais tempo. Deus é muito mais bom do que nós podemos imaginar. Não conseguimos expressar a bondade de Deus, somos limitados no conhecimento de Deus, na verdade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, paciência. Sejam pacientes na tribulação. Paciência. Pois a tribulação nos traz perseverança. E, basicamente, é o próximo ponto do qual nós vamos falar, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Já pensou? Você dizer glória a Deus por meus problemas. E deveríamos realmente dizer, se nós soubéssemos o quanto eles são úteis para as nossas vidas. E muitas vezes são, até como o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 12, são mensageiros do Senhor muitas vezes, né? E Deus permite, até alguém recentemente falando sobre essas questões que estamos passando com a Covid, né, tudo mais, a pessoa falou, repreendo esse mal e tal. Um outro irmão falou, toma cuidado, pode ser que Deus tenha enviado isso. A gente não sabe. De fato, vários dos nossos problemas, a gente tem que ter cuidado de como nós nos expressamos, porque pode ser um mensageiro de Deus para as nossas vidas, para nos transformar. E até Tiago fala isso, né? Que quando nós passamos por problemas, Deus está nos provando. Tem duas palavras ali em Tiago capítulo 1 que ele fala, uma é provação. Provação é boa, é como um professor. Ele dá a matéria, ele ensina pacientemente, de preferência, né? E depois de um tempo ele dá uma prova. Então, provação vem de prova. Deus nos prova como um bom professor que ele é. Mas tem outra palavra que é tentação, essa é nossa. Essa somos nós os culpados, nossa cobiça é que faz com que a tentação venha para as nossas vidas. Já a aprovação é da parte de Deus, então glória a Deus. Também nos gloriamos nas tribulações. Glória a Deus pelos nossos problemas. Nós não seríamos quem somos se não fossem os nossos problemas. Jesus não seria o autor e consumador da fé como nós o conhecemos, se não fosse a vergonha do que ele passou desde que se transformou num ser humano, mas ao mesmo tempo nos mostrou que é possível ser vitorioso sendo um ser humano como nós somos. Sabendo que a tribulação produz perseverança. O que nós precisamos saber então sobre os nossos problemas? Por que Deus permite que nós soframos? Nós questionamos isso muitas vezes. Nós temos o livro de Jó para responder, temos vários outros trechos no Novo Testamento e no Velho, e tantos exemplos, mas precisamos saber que a tribulação produz perseverança. E sem perseverança, nós não seríamos salvos. Perseverança é um outro conselho aqui muito importante, perseverança na oração. A oração perseverante, ela muda a realidade. Já pensou você distorcer a realidade? Quem tem fé na oração tem fé em uma outra realidade, que as coisas podem mudar. E podem, de fato, mudar. Talvez se a gente orasse tanto quanto a gente deveria, a gente saberia mais. Olhando nos evangelhos, as histórias de Jesus, os episódios da vida de Jesus, nós vemos o quanto ele orava. E ele era aquele que multiplicava os pães e peixes e andava sobre as águas. Provavelmente por isso que ele orava tanto, não é? Por isso que ele fazia essas coisas, porque ele orava. Várias vezes de madrugada saíam procurar Jesus, porque ele já tinha saído, se retirado para orar.
E às vezes a gente de madrugada não consegue dormir, vai assistir televisão, fazer outra coisa em vez de bom momento para orar, né? Bom momento para transformar a nossa realidade. Então vamos mudar a realidade através de uma oração perseverante. Temos exemplo aqui. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Veja só essa passagem e o poder que ela traz de informação para a gente. Cura, é o que ele está dizendo aqui. A oração da fé salvará o enfermo. Cura, está na oração. O Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecado, ele está doente exatamente porque ele cometeu pecado. Muitas vezes a gente não liga uma coisa à outra, mas é uma das possibilidades que Tiago levanta aqui. Se houver cometido pecado, a oração da fé perdoa os pecados. Então veja a importância de nós orarmos uns pelos outros, orarmos por nós mesmos, pedindo perdão dos nossos pecados. E estamos aqui neste culto exatamente para isso, para reconhecer primeiro que somos pecadores. Mas reconhecer não é suficiente, precisamos pedir perdão por nossos pecados. E Deus, com toda a sua misericórdia, como ele diz lá também em 1 João capítulo 1, versículo 7, né, que ele nos purifica de todo o pecado. Está acontecendo exatamente neste momento. O sangue de Jesus está nos purificando de todo o pecado, quando estamos aqui andando na luz, no culto diante do Senhor, não é? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Claro que aqui ele já dá uma dica: confesse os seus pecados às pessoas justas. Pessoas justas são pessoas de oração e perseverantes na oração. E é o que nós devemos ser, segundo os conselhos que nós ouvimos lá de Romanos capítulo 12. Perseverantes na oração. Então, repetindo a leitura aqui para que nós não nos perdamos, não nos percamos, ou não lembro como é essa palavra, mas ele diz: alegria na esperança, na tribulação, paciência, na oração, perseverança. E é exatamente esse ponto que nós estamos falando, sobre a perseverança na oração. E ele continua ali a leitura, né? Elias era um homem semelhante a nós. Apesar de ser um profeta, ele era igual a eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos, como eu e você. E ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Se a oração de um homem comum, de um homem sujeito aos mesmos sentimentos, um homem que podia ter ficar desempregado, que não ter dinheiro para o mês inteiro, um homem que tinha dúvidas, um homem que tinha desejos, maus desejos no seu coração, um homem como eu e você, ou mulher, como nós, ou seres humanos, né? A diferença de um homem comum para um outro homem comum, ele orou com fervor, perseverante na oração, para que não chovesse. Como assim? Alguém pode controlar a chuva, afinal de contas? Olha, muitas vezes nós temos visto secas, e nós vamos ver muitas outras, né? Dá para mudar essa realidade? É o aquecimento global ou alguma outra questão? A oração pode mudar isso, não importa qual seja a questão. A oração pode mudar isso. Numa outra situação, Jesus pergunta: você tem fé? E nós temos fé na oração? E por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, não choveu. Mas não terminou aí a história. Depois ele orou novamente. Ele conseguiu fazer parar de chover e conseguiu fazer voltar a chover. Então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Tiago 5, do versículo 15 até o versículo 18. Perseverança na oração. Isso muda a realidade. Então, como Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos ensina, oremos sem cessar. Todo momento é momento de oração. E você pode fazer uma oração, não sei se você lembra de Neemias, é um livro excepcional, que fala sobre como você fazer um planejamento e a coisa dar certo com a ajuda do Senhor, sem dúvida nenhuma. E lá fala que o rei notou que ele estava triste, então ele já estava em perigo, porque ele não pode entrar na presença do rei com um semblante triste, com o rosto decaído assim, né? Ele tinha que entrar com alegria, ele era o copeiro do rei. Então o rei pergunta para ele: Neemias, vejo que você está triste, o que é? Qual o problema? E o texto nos diz lá na leitura de Neemias: então eu orei ao Senhor e já ao mesmo tempo ele respondeu ao rei. Exatamente assim, orai sem cessar. Seu patrão pergunta alguma coisa para você, momento de oração, naquele momento, ninguém vai ouvir, mas Deus com certeza vai ouvir. E a realidade pode mudar.
vai conversar uma coisa difícil com alguém. Naquele momento é o momento de oração. Orai sem cessar. Precisamos aprender isso. Bem, o que nós vimos aqui? Falamos sobre esperança. Isso, quem não precisa de esperança? Nós estamos vivendo num mundo conturbado, nós estamos vivendo num país que está com situações bastante difíceis. Esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derrama o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esperança. E você nunca será decepcionado. Deus derrama o seu amor nos nossos corações. A esperança nos diz que sim, por meio do Espírito Santo. E é fruto do Espírito Santo também essa esperança. Paciência, também nós falamos, né, sobre isso. Fruto do Espírito Santo também, não fiquem preocupados com coisa alguma. Tenha paciência, não seja precipitado, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E aproveitando, falando sobre a perseverança na oração também. E não só na oração, mas em toda a vida a perseverança é necessária. Nós podemos até ser odiados, como Policarpo chegou a ser odiado, os discípulos de Jesus lá no primeiro século, temos tantas histórias perdidas, mas com certeza Deus vai lembrar de cada uma delas. Pode ser que você chegue a esse nível de relacionamento neste mundo, ou até com alguém, talvez muito próximo, que não deveria ser assim. Mas mesmo que seja odiado, fica firme. Perseverança, não desista, até o fim. E quem resistir até o fim, esse será salvo. Quero agradecer novamente e lembrar que esses 3 conselhos, dentre tantos conselhos que Paulo nos deu aqui, basicamente ele nos diz aqui: alegria na esperança. E esperança traz alegria. Problemas? Quem não tem problemas? Paciência. Paciência nos problemas. Deus está agindo e Deus está, inclusive, permitindo que alguns problemas venham para as nossas vidas. Como resolver tantas situações e até coisas que são inacreditáveis? Nós gostaríamos de uma realidade diferente. Oração. Oração muda a nossa realidade, muda o nosso coração. Oração muda as pessoas, muda a doença, muda tanta coisa que, se nós soubéssemos, nós oraríamos mais. Que Deus então encha os seus corações de esperança, paciência e perseverança. Deus seja louvado.